Bom dia, o meu nome é Douglas Marceno Cussati da Costa, sou aluno da Unicesumar no curso de Teologia. O meu RA é 17 19 111-5. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de comunicação e das novas mídias sociais. Para isso, eu convidei o Diego, que é formado em publicidade e marketing, e gentilmente vai nos ceder essa entrevista. Bom dia, Diego. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes. É um prazer poder estar aqui com você e falar um pouco sobre minha área de atuação. Como você já disse, sou publicitário formado com especialização em marketing. Diego, nós vamos falar um pouco da evolução da comunicação nesses últimos anos. Nós estamos abordando principalmente o quesito das igrejas e a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu sou pastor. Como as igrejas, Diego, de forma geral, ela tem se apropriado desses novos métodos de comunicação? Bom, Douglas, com o boom, da internet, principalmente na última década aí, de 2018, 2009 para frente, as igrejas passaram a adotar um pouco mais as mídias sociais, na utilização dos seus meios de comunicação, igrejas carismáticas, como por exemplo as igrejas Batista, as igrejas Getsemane e as igrejas do Evangelho Quadrangular, elas têm adotado mais aí as mídias sociais, as redes sociais, para ter uma maior gama, para poder atingir a maior quantidade de pessoas possível. Então, o crescimento através das mídias sociais vem sendo um ponto positivo para esse tipo de igreja e para o atingimento de certo tipo de público, Sim, a gente também sabe, Diego, que tem igrejas que elas começam assim bem pequenas, ainda com um pouco de dificuldade, Hoje a gente sabe que um smartphone na mão de uma pessoa capacitada, ela pode fazer diversas coisas, Mas aí eu te pergunto, para essas igrejas pequenas, que talvez estão iniciando, e até mesmo para grandes igrejas, quais aí seriam os recursos fundamentais que as igrejas precisam para ter uma boa comunicação social? Um dia, em conversa com um amigo, ele me falou que basicamente hoje, se você tem uma internet, você faz um trabalho aí bem bacana nessa área. Bom, Douglas, como você já disse, hoje uma pessoa com um smartphone de uma qualidade boa, não precisa nem ser um top de linha, e com uma internet boa também, ele consegue fazer uma grande divulgação social da sua igreja. Então, hoje a gente vive num mundo tecnológico, principalmente aqui no Brasil, onde já existem mais celulares do que habitantes no nosso país, Sim. E o meio de utilização desses celulares, principalmente pela internet, já ocupa 78% do nosso território nacional. Então, a utilização dessa ferramenta para poder atingir essa quantidade de pessoas, essa gama, é uma utilização muito boa. Então, se uma pessoa tiver um smartphone mediano, com uma internet boa, ele consegue fazer uma boa divulgação midiática e social da sua igreja. Muito bacana. Realmente essa visão que a gente tem mesmo, os aparelhos eletrônicos aí têm evoluído bastante e a gente tem visto que realmente um celular faz toda a diferença. Mas nesse momento eu gostaria de te perguntar, nós sabemos que tem igreja, Diego, em qualquer lugar hoje, nas periferias, nos grandes bairros, nos grandes centros. E então eu quero te deixar uma pergunta que talvez as pessoas tenham dúvida. Qual é o tipo de linguagem, Diego, que eu acho que deve ser usado para ser usado na comunicação social da igreja? Que tipo de linguagem eu preciso usar? Bom, Douglas, através de estudos feitos na área, a gente tem notado que a população mais jovem é a que utiliza mais as mídias sociais, Então a gente pega aí adolescentes de 13, 14 anos até jovens, adultos aí de 30, 32, 33 anos. Então, se a gente poder fazer um filtro, a gente vê que essa utilização, essas pessoas que utilizam são pessoas mais jovens. Então, uma linguagem para você atingir essas pessoas mais jovens tem que ser uma linguagem mais simples, uma linguagem mais do cotidiano, uma linguagem mais informal. Como o objetivo é trazer essas pessoas para a igreja e principalmente
os jovens eles têm mais receio, né? Eles têm mais essa trava de ir à igreja, né? Eu creio que a mídia social é um poder muito grande que as igrejas têm na mão para poder atingir esses jovens. Mas se você quer atingi-los, você tem que usar a linguagem deles. Tem que deixar isso bem claro, né? A gente precisa usar para poder atingir eles, a gente precisa usar uma linguagem que eles vão entender. Não basta ser uma linguagem formal, né, uma linguagem coloquial, tem que ser uma linguagem informal do dia a dia, né, do cotidiano deles. Sim, com certeza. Então a gente vai usar basicamente uma linguagem para atingir específica para atingir o público que a gente quer alcançar. Seria isso? Exatamente. Se for querer alcançar um público aí de 13 a 33 anos, uma linguagem mais informal. Se for pessoas mais velhas, uma linguagem mais formal. Entendi. Vamos encerrar então o nosso primeiro bloco e logo após caminhar para o nosso segundo bloco. Vamos então iniciando o nosso segundo bloco com mais uma rodada de perguntas, Diego. A gente já viu a respeito, né, de que ferramenta usar, de que linguagem usar. E neste momento eu queria que você falasse para nós, uma vez que é uma área que eu já vi que você tem total domínio, quais aí são as mídias, Diego, hoje mais eficazes para você atingir as pessoas? Nós sabemos que nós temos mídias, podemos citar televisiva, né? Através de canais de transmissão da televisão. Temos as rádios, que foi uma grande potência, né? Teve esse início lá nos Estados Unidos, onde diversas pessoas foram alcançadas por causa da rádio. Hoje nós temos as mídias sociais, que são as redes sociais. Eu quero que você me diga, por favor, Diego, quais são aí as mais eficazes, quais são as mídias mais eficazes na comunicação social de uma igreja? Bom, Douglas, através de estudos, né, e de pesquisas feitas recentemente, nós notamos que a população brasileira ela utiliza das três principais mídias sociais, das mídias sociais que existem, as três principais que são utilizadas são o YouTube, WhatsApp e Instagram, né? O Facebook ele já meio que está sendo deixado de lado, né? Principalmente pela nossa juventude. Então, são essas três mídias sociais, né? Mais utilizadas pelos jovens. O Instagram, através de conteúdo, né? Fotos e vídeos curtos. O YouTube, através de palestras, de pregações mais extensas. O WhatsApp, através de mensagens incentivadoras, convites, né? Para cultos ou para reuniões, né? E etc. Sim. Diego, eu quero te deixar uma pergunta, porque é algo que diversas pessoas, né? Eu tenho conversado com alguns pastores e eles tendem sempre a dizer a respeito de um profissional que trabalha na área social. Um serviço talvez que ele possa ofertar para a igreja. Qual é o perfil, então, de um possível candidato para trabalhar com a comunicação social? O que ele precisa ter? Os simples, mais objetivos atributos. Bom, Douglas, para trabalhar nessa área, né, por eu ser dessa área também, a gente indica que a pessoa tem pelo menos um curso técnico, né? Pelo menos ela tenha uma habilidade, né, já para poder desempenhar esse papel. A pessoa precisa ter uma oratória boa. Sim. A pessoa precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa saber editar um vídeo, ela precisa saber um ângulo de fotografia, ela precisa saber o perfil do público-alvo que ela quer atingir. Então, a gente pode notar isso aí quando uma igreja disponibiliza de uma pessoa contratada para fazer isso, quando a mídia dela é bem feita. Um profissional remunerado. Exatamente. Quando o profissional ele é remunerado, você percebe que o trabalho foi feito por uma pessoa que tem um entendimento, em detrimento de outras igrejas que utilizam de um serviço de uma pessoa que possa fazer aquele serviço gratuitamente, voluntariamente, né? Sim. Isso eu já vi acontecendo em uma igreja e realmente foi isso. O cara que fazia esse serviço, ele era um cara muito fera. Só que ele não era contratado. Então eu acho que ele não fazia com aquela responsabilidade de um trabalho. Ou seja, eu estou ofertando de forma voluntária, então o que eu fizer está aí de bom grado, né? Mas eu também já vi pessoas que são contratadas, né? Eu posso dizer o sonoplasta. O sonoplasta, quando ele é contratado, ele está ofertando o seu profissionalismo ali
é algo espetacular, né? Então, para a gente finalizar essa rodada de perguntas, Diego, eu gostaria só que você falasse um pouco da diferença da comunicação social interna para a igreja, para o público da igreja, né? E também para a parte externa da igreja. Bom, Douglas, a comunicação interna aí ela é voltada mais para a membresia, né, para as pessoas que já frequentam os cultos, as reuniões dessa igreja. Então ela é uma comunicação mais objetiva, né? Geralmente ela é tratada, nessa comunicação é falado sobre os horários de culto, sobre os cultos, sobre palestras, sobre o que está sendo ministrado dentro da igreja. A comunicação externa da igreja é aquela comunicação que a gente pode colocar como angariar as pessoas, né? Trazer as pessoas, convidar as pessoas para a igreja. Então, ela tem que ser uma mídia, né? Ela tem que ser uma comunicação mais trabalhada, ela tem que ser uma comunicação mais efetiva e tudo para poder atingir aquele público-alvo. Então, vamos entrar aí na consideração final. Você acha que uma igreja, para o sucesso de uma igreja, ela tem que ter, então, uma boa publicidade? Hoje sim, no mundo que vivemos, hoje sim. Então, hoje a gente entende que talvez um dos carros-chefes para o sucesso não só de uma igreja, mas de uma empresa, de qualquer negócio, seria aí, então, a comunicação social. Sim, uma boa comunicação social, uma boa gestão dessa comunicação. Diego, muito obrigado pela entrevista, que Deus abençoe você, a sua família, né? O seu serviço, a sua especialização, o seu ministério. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado você, Douglas, obrigado a todos.